trabalhar e orai na seara e na vinha do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, do nosso devocional Simply Pentecostal. Espero muito bem que vocês tenham passado uma semana abençoada na presença do nosso Deus e em preparação neste sábado para este fim de semana, quando nós estaremos em nossos cultos, em nossas igrejas, não é? Desejo a cada um dos irmãos também um fim de semana muito abençoado, cheio da presença do Senhor. Pois é, estamos aqui mais uma vez, outro sábado, para juntos lermos o livro de Jeremias. Portanto, abra no capítulo 24. Este capítulo é um capítulo curtinho hoje, mas nós temos várias lições e muito belas para nós descobrirmos neste capítulo. E se você é a primeira vez que está aqui neste canal, não esqueça de deixar o seu like, de cadastrar o seu nome, não é? Ali com o nosso Simply Pentecostal, para que você possa receber as notificações e assim você possa, juntamente conosco, todos os dias neste devocional, lermos a palavra de Deus, juntamente com a nossa irmã Manuela, de segunda a sexta, e aos sábados com a serva do Senhor, irmã Vânia, não é? Então, portanto, se você está preparado, leiamos então o capítulo 24, que diz assim a palavra do Senhor. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos tempurãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, ou para a Babilônia, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, Jerusalém, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não pode comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a ele e aos seus pais. Aleluia. Muito bem, meus amados irmãos. Lembrando, não é? E recapitulando um pouquinho sobre o que nós lemos há uns 2, 3 capítulos anteriores, nós vamos ver de que Deus, ele está trazendo juízo sobre a casa de Israel, e agora Deus fala para Jeremias e ele faz uma separação, e essa separação ele faz através dele estar vendo 2 cestos de figos, uns, como diz a palavra, muito bons, e o outro muito mal. Um que se podia comer, outro que não se podia comer. Nós vamos entender e lembrar que Jeremias, ele foi e exerceu
o seu ministério profético desde o tempo, no finalzinho do reinado do rei Josias, até o rei Zedequias. Portanto, houveram 5 reis no meio destes 2 grandes reis, não é? E nós vamos ver e falamos aqui no capítulo 23 sobre o que Deus trouxe, a condenação que Deus ele trouxe para os filhos de Josias como reis. Por quê? Porque Jeremias, ele exerceu o seu ministério durante o período desses reis também. Ele estava ali. E nós vamos ver e lembrar, não é? Que desses filhos, Joacás, que ficou no lugar de Josias, também chamado de Salum, este rei, ele foi levado ao cativeiro pelo rei faraó Neco no ano 605. Portanto, ele deixou de ser rei porque o rei faraó Neco o tirou, o depôs e o levou para o Egito, colocando no seu lugar o seu filho que se chamava Jeoaquim ou Eliaquim. Este rei, nós vamos ver que reinou durante 11 anos. Entretanto, ele foi um rei perverso diante do Senhor e não quis saber de ouvir a voz de Deus, nem a voz de Jeremias. E nós vamos ver que ele morreu algumas semanas e meses antes do rei da Babilônia fazer a sua primeira entrada e cercar a Jerusalém pela primeira vez. Ele morreu e no seu lugar o povo colocou o seu filho, que se chamava Jeconias, ou Joaquim. Então nós vamos ver que este rei Joaquim apenas reinou 3 meses, porque foi neste trânsito de que o rei da Babilônia, ele entra em Jerusalém, toma ao rei juntamente com os nobres da terra, e isso aconteceu no ano 597. Vamos ver então que ele leva a Jeconias ou a Joaquim para a Babilônia, juntamente com os nobres da terra, com os artesãos da terra, e nós vamos ver que é nesta época que o profeta Daniel, juntamente com seus amigos e outros nobres, são levados para a Babilônia. E nós vamos ver então que quando Jeconias ou Joaquim é levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, ele coloca outro rei no seu lugar, que também era filho de Josias, chamado Matanias ou Zedequias. E este foi o último rei da descendência de Davi que se assentou sobre o trono. Sendo assim, Jeremias também trouxe a sua palavra a este rei, o qual não o ouviu e que, infelizmente, quando no ano 586, Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele mata ao rei Zedequias e mata os seus filhos na frente dos seus olhos, não é? Ele leva Zedequias para a Babilônia e dali, então, ele morre na Babilônia. Nós vamos ver também, durante este período, que Deus ele fala e traz uma mensagem entre estes 2 reis. Este capítulo 24 está falando deste período entre esses 2 reis, chamados Joaquim e Zedequias. E Deus ele faz essa palavra e diz: eu estou vendo 2 cestos. 1 cesto é de figos bons. E estava falando deste grupo de pessoas que havia sido levado para a Babilônia no ano 597 e aonde eles ficaram ali e foram prosperados, como nós vamos ver na pessoa de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, né? Seus amigos. E a Bíblia nos fala no versículo que nós lemos, no versículo 5, dizendo que Deus os abençoaria naquele lugar, eles prosperariam, eles iriam fazer eles voltarem para a sua terra, iria edificar e Deus iria se alegrar neles para que eles fossem o seu povo e Deus o seu Deus. Entretanto, o outro cesto de figo que fala sobre Zedequias, os figos maus,
os figos que não prestavam para nada. Nós vamos ver então Deus dizendo para Jeremias: este cesto de figos maus, isso retrata não somente a pessoa do rei Zedequias, como também do povo que ficou nessa terra, o qual Deus disse que iria os destruir com fome, com peste, com a espada, e foi o que aconteceu. A maior parte dessas pessoas foram destruídas, simplesmente morreram ali naquela invasão que o rei da Babilônia trouxe para Jerusalém, destruindo todas aquelas coisas. E nós vamos ver, irmãos, a outra coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Quando Deus ele fala no versículo 3 e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias, e eu disse figos bons, muito bons, e os maus, muito maus. Irmãos, no reino de Deus, nas coisas de Deus, na igreja de Deus, nós nunca veremos Deus tomando e fazendo meio termo. Estes figos bons e maus faz nos lembrar também daquela visão, daquele sonho que Faraó teve no tempo de José. Vacas magras, vacas gordas, espigas feias e magras, espigas boas e espigas verdes, espigas boas, cheias para boa alimentação. Nós vamos ver, entretanto, que quando Deus ele fala, quando Deus ele se relaciona, quando Deus ele traz a sua palavra para o seu povo, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que não existe parcialidade. Ou nós somos luz ou somos trevas. Ou andamos com Deus ou andamos com o mundo. Ou fazemos as coisas para o reino de Deus, ou somos figos, como Deus disse e mostrou para Jeremias, bons ou maus. Mas nós nunca vemos na sua palavra uma parcialidade, um meio termo. Lembra-se da palavra de Deus para a igreja de Laodiceia? Vocês não são nem frios, nem quentes. Vocês são mornos. E porque são mornos, eu vos vomitar-te-ei da minha boca, disse o Senhor para a igreja de Laodiceia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que esta palavra que Deus ele descreve sobre o seu povo, falando da situação em que eles estavam, seja uma lição para a nossa vida, que nós possamos tomar para os nossos corações, que quando nós fazemos a obra de Deus, que quando nós vivemos a nossa vida, nós devemos fazê-la com todo o nosso coração. Não existe uma vida meio crente, ou um crente mais ou menos, ou um crente, mais para lá do que para cá. Não existe crente em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. O livro de Apocalipse nos diz: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. De maneira nenhuma Deus ele vai fazer uma parcialidade e dizer: olha, fica aqui no meio. Se você ficar aqui no meio, mais ou menos, a gente dá um jeitinho nisso. Não, de maneira nenhuma. É hora, é dia de nós tomarmos decisões, de nós tomarmos posições, de nós pedirmos a Deus: Senhor, dá-me a graça, força para eu tomar uma decisão, Senhor. Não me permita viver uma vida dúbia, uma vida cocheando entre dois caminhos, uma vida que um dia eu estou lá, outro dia eu não estou, um dia eu estou fraco, um dia eu estou forte, um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo, um dia eu estou com vontade de servir ao Senhor e ir para a igreja, outro dia não quero saber de nada, só quero saber do mundo. Não, meus queridos e amados irmãos. Sejamos este cesto de figos bons. Bons que são bons não somente para a vista, bons que você vê que são viçosos, bons que são bons para se comer, que são saudáveis, que prestam, que estão fazendo a vontade de Deus, mas que de maneira nenhuma no nosso coração, na nossa vida, possamos cair na tentação de viver uma vida mais ou menos. Tomemos hoje, no dia de hoje, possamos dizer como o povo de Israel, como Josué:
possamos no dia de hoje fazer a nossa decisão, a quem nós iremos servir, a quem nós iremos nos prostrar, a quem nós iremos nos render, a quem nós iremos dedicar a nossa vida, os nossos talentos, as nossas finanças, o nosso ser, a nossos bens, a nossa família. Irmãos, quando nós investimos em Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, nós não temos nada o que perder. Aleluia! Assim que, meus queridos e amados irmãos, que fique neste dia esta lição da visão dos 2 cestos. Sejamos cestos de figos bons. Trabalhemos para o Senhor, como nos diz o nosso hino de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Aleluia! Que Deus possa te abençoar poderosamente. Louve então conosco com este hino de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, glorificado seja o nome santo de Jesus, que estejamos sempre prontos a trabalhar na vinha do Senhor. Assim que, meus queridos e amados irmãos, tenham um amado fim de semana abençoado na presença do Senhor, juntamente com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.